Eu peguei um caso de estenose valvar, que eu acho que é valvar, que foi bem legal. É o segundo caso de congênito que eu pego lá no, no Zambicão, lá no Dr. Jefferson. O outro que eu falei que da tetralogia de Fallot foi lá também. Enfim, e eu fiz essa apresentação bem rapidamente. Por favor, desconsiderem erros de digitação e possíveis erros nos slides. Mas eu quis trazer um pouquinho da teoria para não ficar só falando do caso e, enfim, ficar um pouquinho mais completo. Eu espero que vocês gostem. Se vocês quiserem, vocês podem ou mandar perguntas aqui no chat ou me interromper e abrir o microfone se preferirem, tá bom? Bom, então, estenose valvar aórtica, tá? Então, estenose valvar aórtica. Então, vamos lá. Anatomia. Então, a aorta tem a aorta ascendente, né, que ela emerge cranialmente da base do coração. Quem lembra do raio-x lateral de tórax, né, dá para ver. Caudal, a via de saída do VD, ela é caudal, tá? A via de saída do VD é um pouquinho mais para frente. E a direita da válvula pulmonar. O arco aórtico ainda se curva caudalmente para formar a aorta descendente, tá? E do arco aórtico emergem e cursam cranialmente o tronco braquiocefálico da artéria subclávia esquerda, certo? Então, basicamente, é uma base. Eu procurei uma foto aqui, mas não deu tempo de eu colocar. Então, a válvula aórtica ela localiza-se caudalmente a válvula pulmonar, medial, se caudalmente a válvula pulmonar medial é à direita e ocupa o centro da base cardíaca. Está repetido isso. Certo? Então, vamos para a epidemiologia de uma vez, só para lembrar um pouquinho da anatomia. Quem faz eco aqui está acostumado, faz o corte da base ali, né, que você mede o átrio esquerdo e a aorta. Deixa eu fazer isso rapidinho aqui, vai. Rapidinho para mostrar pelo menos no eco onde que fica a válvula aórtica. Então, o corte da base mostra aqui, ó. Então, essa aqui é a aorta bem no centro da base. Aqui já é o átrio esquerdo. A gente vê um folhetinho aqui, né, da aorta. O átrio esquerdo, a aurícula esquerda. Então, o coração tá todo aqui, ó. Bem no centro da base cardíaca a gente vê a raiz aórtica, né? Aqui a gente vê a artéria pulmonar passando, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, a predisposição para raças grandes, tá? Principalmente em estenose subvalvar, 90% dos casos. E em gatos é pouco comum, faltou um M aqui. Tem alguns tipos, né? Aí a gente vai classificar as estenoses valvares. Então tem do tipo fixa, tem a subvalvar, que é a mais comum. E ela pode ser em anel, em crista ou banda de tecido fibroso ou ainda em túnel. Isso aqui varia do jeitão que aparece lá no eco, tá? Ou na anatomia. Então tem um que é um anel, que é estenose, tem uma crista que entra no caminho, tem uma banda ou tecido fibroso, ou ela é toda estenosada como se fosse um túnel, tá? Tem o estreitamento também, muitas vezes, da via de saída do ventrículo esquerdo. E as raças mais acometidas do tipo fixo, subvalvar, Terra Nova, Golden Retriever, tá repetido aqui, né? Terra Nova, Golden Retriever, Boxer, Pastor Alemão, Pointer Alemão e Rottweiler, tá? A valvar é um tipo fixa, mas ela é valvar. Isoladamente ela é rara. Então, uma estenose valvar só na válvula, sozinha, com mais nada, ela é bem rara. Normalmente ela ocorre com a subvalvar junto, quando o anel envolve a base da válvula, comum na raça Bull Terrier. Tá? E a estenose supravalvar ela é bem rara. Eu nunca peguei, não me lembro de ter pego. Se eu peguei, eu não sabia que era rara. Quer dizer que era supravalvar. Tá? Não, não são. As alterações congênitas, gente, elas fazem parte aí de acho que no máximo 1,5% de tudo que é doença cardíaca possível. E dentre esse 1,5%, tem todas as doenças congênitas que a gente pode ter. Tá? Então, só um parênteses aqui rapidamente, né? Eu tenho pego muito PDA, então, dentre essas congênitas é uma das mais comuns, e as estenoses, tá? Tanto a valvar quanto a pulmonar. Eu já peguei também displasias,
de válvulas atrioventriculares, uma ou duas, e algum defeito de septo, tá? Nessa ordem é a minha experiência. Então, PDA primeiro, depois eu tenho as estenoses, depois eu tenho displasias, depois eu tenho defeito de septo. E tetralogia de Fallot. Tetralogia de Fallot vem aí também, pelas últimas mais raras que eu já peguei, tá? Então, isso é só uma casuística da minha experiência. Bom, em Boxer ainda tem a hipoplasia aórtica, né? Que ela também é uma dos tipos fixa, tá? E ainda no Boxer também tem a tal da coarctação da aorta. Eu não sei se vocês sabem o que é isso, né? Quem sabe o que é? Eu não quero entrar muito nos detalhes aqui. Quem tem dúvida e quer saber? Eu não tenho um recurso visual legal aqui para explicar, tá? O que é coarctação da aorta. Mas eu quero saber se vocês têm interesse e eu tento explicar. Senão eu vou tocar para frente. Ninguém? Não? Então eu vou tocar, tá? Depois se tiverem interesse. Saber eu não sei, mas até aí eu também não sei nada disso aí também, né? Quem tá falando? Eu, Daniela. Dani. Coarctação da aorta é o seguinte. A aorta é um Não, mas tubo, digo que certo? todo esse resto que você tá falando, eu também boio 90%, né? Faz tração do abdômen, né? Mas rapidamente, assim, é como se a artéria, ela tem as suas camadas, certo? Tem a parte muscular, tem a mucosa, a submucosa, enfim. É como se essas camadas, entre uma delas, elas se descolassem e começasse a fazer como se fosse um aneurisma gigantesco, quase pela aorta inteira, entendeu? Ah, Vazando tá. o Sim, sangue já ouvi entre. falar disso aí. Então, entre uma dessas camadas, normalmente na camada serosa, entre a camada serosa e a muscular, tá? Se eu não me engano, se não me falha a memória, eu não fui estudar isso, agora estou puxando a memória aqui. Aí entra o É, sangue, que o começa a marido da minha entrar, prima teve, que quase morreu aí. Outro dia tá internado desde o ano passado. teve a coarctação, o ser humano tem, É, e precisa operar, o negócio não, é gravíssimo, né? Enfim. não operou porque ele tá todo ferrado do monte de coisa desde o ano passado, problema renal, diabetes. Não E vai aí operar, tá ainda tá internado com desde o ano coarctação da passado. aorta. É, É. pois é. Então, a coarctação da aorta é isso aí, tá? Em boxer, para variar, né? Os boxers aí trazendo as coisas deles. Vamos lá. Isso É, normalmente acontece com eles mais velhos, se não é cedo? quem tá perguntando? Vivian, Isso, eu não reconheço a voz de vocês ainda. Eu tô velho já, tá, gente? Fala quem é ou escreve aqui. Bom, pelo jeito, pode ser adquirido. Em humanos é adquirida, tá? Mas pode ser também congênita. Tá? Então, se eu não entendi. me engano, em humanos as formas adquiridas são mais comuns, mas no boxer me parece ser congênito, tá? Tá. Bom, o que mais que ainda traz a forma fixa? Displasia de ventrículo esquerdo em boxer e em retrievers, que é o que? É um formato irregular da via de saída do ventrículo esquerdo associado à displasia da mitral e anomalia das cordas tendíneas. Então, tudo isso junto acaba estenosando ali a aorta, tá? Algumas cordas podem ligar-se diretamente ou ligar-se diretamente entre elas, né? Ou se ligar diretamente ao anel subaórtico. Então começa a ter umas cordas tendíneas ali anormais, tá? Aí tem a forma dinâmica, normalmente em consequência de displasia de mitral associada, hipertrofia acentuada do septo interventricular. Isso aqui é muito comum nos gatos com hipertrófica, né? Eles acabam fazendo aquela obstrução dinâmica na contração, então vai diminuindo ali a via de saída e pode causar uma estenose ali. Em estenoses pulmonares e em tetralogia de Fallot, faltou o T aqui, tá? Aí você pode ter também as estenoses dinâmicas, estenoses valvares aórticas dinâmicas, tá? Bom, vamos para patologia e patogenia. Então ela é bem estudada em Terra Nova. Faltou o nova aqui. Ah, tá aqui, tá repetida. Hereditárias, transmissão polivalente autossômica dominante com genes modificantes. Tem a persistência do tecido embrionário. Então aqui, como que acontece nos Terra Novas, tá? Por isso que ela é bem estudada. Inclusive, eles identificaram os genes.
Desculpa. Então, a fisiopatogenia é a persistência de tecido embrionário endocárdico dentro do septo do cono, é o cono truncal aqui, isso. E esse tecido ele mantém a habilidade de se multiplicar, como se fosse um tecido embrionário que continua se multiplicando ali. Então, ele vai sofrendo proliferação condrogênica, normalmente a parte de cartilagem. E aí, sendo assim, né, se é um tecido que ele vai crescendo, ele vai piorando conforme o envelhecimento, o crescimento do filhote, né? Então, ela pode estar ausente no nascimento, você vai lá, você ausculta, não ouve sopro, não ouve nada. E aí, com um mês, né, 4, 2 meses, 8 semanas, você começa a ouvir o sopro, e aí a lesão vai progredindo durante a fase de crescimento, conforme o paciente cresce, né, especialmente esses cães de raça grande, que tem um crescimento rápido. Aí ele começa a estenosar ali por causa da presença desse tecido embrionário endocárdico, tá? Essa é uma patogenia. Aí você pode classificar a estenose em graus dependendo da patogenia, tá? Então tem lá fixa, dinâmica, né? Tem valvar, subvalvar e supravalvar, e tem a classificação segundo a patologia. Então tem 3 graus. No grau 1 tem os nódulos fibróticos discretos esbranquiçados na superfície endocárdica do septo interventricular, logo abaixo da válvula. Grau 2 tem a elevação esbranquiçada e espessada do endocárdio, formando uma crista que se estende parcialmente pela via de saída do ventrículo esquerdo. E o grau 3 é uma banda, crista ou anel fibroso circundando toda a via de saída do ventrículo esquerdo, também chamada de estenose em túnel. É uma obstrução fibromuscular de toda a via de saída do ventrículo esquerdo, normalmente secundária à hipertrofia miocárdica septal. Tá? Então também é outra forma de classificar a estenose de aórtica. Na subvalvar, dependendo da patogenia, tem lá o anel estenótico, as fibras reticulares pobremente arranjadas ou anormalmente arranjadas, a substância mucopolissacarídea acumulada, as fibras elásticas, e em lesões mais avançadas tem os feixes de colágeno e até cartilagem mesmo, né, que é um tecido mais duro ali, que foi produzido por aquele tecido embrionário que ficou ali ainda remanescente. Ainda tem a banda fibromuscular, que espessa a base do septo interventricular, se projeta na via de saída do ventrículo esquerdo. Algumas pontes musculares grandes pode acontecer, então não é nem cartilagem, nem tecido fibroelástico, são pontos musculares que também atravessam a via de saída do ventrículo esquerdo. Isso aqui eu nunca vi nem foto. E essas pontes podem ainda se fusionar com o septo interventricular, tá? Na estenose valvar, isso tudo com relação à anatomia, né? Enfim, a patogenia, do jeito que ela foi formada. Então, é uma outra classificação. Pode ser a fusão da válvula, uma válvula bivalvar, normalmente ela é trivalvar, né? Tem 3 cúspides ali, 3 válvulas. Pode ser o problema em separação dos folhetos, então são pobremente separados, né? Meio semi-unidos, fusionados. O espessamento dos folhetos e redução da sua mobilidade também pode causar estenose da válvula ou uma válvula quadrivalvar. Isso aqui eu já vi foto, já vi caso. Não o meu, né? Mas vi enquanto estava estudando lá na minha época de começando a cardiologia. Lá na USP eu vi o caso. Bom, com a hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo também pode acontecer a estenose, já falamos, né? Como se fosse pensando, né, no caso das hipertrofias dos felinos, lá miocárdicas, né, hipertróficas. Nos casos graves, pode acontecer ainda área de infarto focal do miocárdio e fibrose, que é comum em músculos papilares e de subendocárdio, e até as artérias coronarianas podem ser prejudicadas, quando acontece a proliferação do tecido conectivo da íntima, hipertrofia da musculatura lisa, arteriosclerose e estreitamento luminal. Então, dependendo de onde está estenosado e como foi, né, o tecido lá embrionário, o que ele proliferou, se fez uma hipertrofia junto com proliferação do tecido conectivo, pode até obstruir a saída ali das artérias coronarianas, produzindo arteriosclerose e estreitamento luminal. Então, tem caso de estenose, diz a literatura, né? Enfim, que pode acontecer até isso. Vamos na fisiopatologia. Agora é uma sequência de eventos que podem
eles são normalmente em sequência, um depois do outro, mas tem ramificações. Eu coloquei tudo junto para a gente raciocinar mesmo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa é o quê? É o estreitamento da via de saída, né? A obstrução, a ejeção do fluxo sanguíneo do ventrículo esquerdo, certo? Por estenose subvalvar, supravalvar, valvar, enfim, com outras malformações, ok. Então, o fluxo sanguíneo do VE para a aorta. Aí, sobrecarga de pressão, remodelamento concêntrico do ventrículo esquerdo, certo? Que é a hipertrofia concêntrica. A redução da complacência, então a gente vai ter no eco, a gente vai ter alteração de disfunção diastólica. A obstrução do fluxo também aumenta a velocidade do fluxo no ponto de obstrução, que vai causar uma dilatação da aorta posterior, da aorta ascendente e do arco aórtico. Tá errado aqui. Certo? Tudo bem até aqui? Todas as estenoses vão causar turbulência e dilatação pós-estenótica. A hipertrofia concêntrica do VE ainda vai diminuir a complacência ventricular, causar disfunção diastólica, como eu disse, e pode começar a causar regurgitação mitral e hipertrofia e ou dilatação do átrio esquerdo. A hipertrofia concêntrica do ventrículo ainda pode causar isquemia do músculo, então, quando o músculo começa a ficar espesso demais, começa a dificultar a irrigação, causando isquemia. E aí essa isquemia pode começar a morrer as fibras musculares, os cardiomiócitos, começar a fazer hipertrofia excêntrica e até dilatação, né, do ventrículo esquerdo e disfunção sistólica. Essa hipertrofia também, junto com a isquemia, pode levar a infarto focal, fibrose, e essas áreas de infarto com fibrose podem ficar instáveis eletricamente e então começar a trazer arritmias frequentes. Dependendo da arritmia, se for ventricular e por muito tempo, ela pode causar síncope, e se for levar a um ataque ventricular e ou fibrilação ventricular, pode levar a uma morte súbita do paciente. Por isso que a gente fala para não fazer exercícios, para restringir exercícios dos caras que têm estenose aórtica e hipertrofia, tá? Vamos lá, manifestações clínicas. Então, é variável de acordo com a gravidade, né? Eu já peguei estenose aórtica aí de bicho velho, 10 anos, 11 anos. Né? Quem aqui já não pegou uma estenose de aórtica com velocidade aumentada, de aórtica, às vezes nem tem hipertrofia nem nada em paciente mais velho? Alguém? Nem a Adri? A Adri tá aí? Será? Tá offline. Ah, não, tem outra Adriana aqui. Bom, olha lá, já pegou mais de um, eu também. Peguei mais de um já. Sabia que a Adri tinha pego já. Vira e mexe a gente pega. Peguei um filhote e teve morte súbita. Adulto não. Então, mas a gente pega, viu? Às vezes pega, às vezes é mais frequente pegar em bicho adulto. Enfim, então é caso leve. Você não vê nada. Então, conforme a gravidade, você tem a manifestação clínica. Em casos leves, em filhotes de poucos meses, você tem o sopro sistólico de grau 2 e ou 3, 2 e 3, vai, em base cardíaca. A diferenciação com o sopro inocente é difícil, né? Então você tem que fazer o eco. Se eu pego um filhote com sopro, grau 2, um sopro baixo, tem que fazer um eco. Se não tiver nada, sopro inocente. E não tem queixas do proprietário normalmente em casos leves. Em casos moderados a graves, então pode ser assintomático. O sopro é maior do que um grau 3 de ejeção, normalmente, aquele sopro bem áspero, né? E frequentemente irradia para o tórax, em outros locais, você acaba escutando em outros locais. Pode ser acompanhado de sopro apical por regurgitação mitral, dependendo da situação, já tem dilatação do átrio esquerdo, né? Enfim, já tem regurgitação mitral. Pode ter um sopro diastólico de grau 1 ou 2 se a insuficiência valvar aórtica estiver presente. Eu acho que quase todas as estenoses aórticas, as valvas tinham dupla disfunção, né? Que é estenose e insuficiência. Que eu peguei, que eu me lembre. Tá? Então, eu nunca peguei um sopro, tá? Sopro diastólico eu acho bem difícil de ouvir. Eu não sei a experiência de vocês, mas eu acho bem difícil de escutar. Ainda em casos moderados a graves, você vai ver intolerância a exercícios, né?
As bolhas podem estar irregulares, dependendo, né, da hipertrofia e ou da dilatação ali das consequências. Pode ter pulso irregular, principalmente quando tem arritmia. O pulso pode estar fraco, porque o débito cardíaco pode estar baixo demais, dependendo da estenose. Se a estenose é muito grave, complicado. Uma vez pegamos lá na USP, quando eu estava lá, um pastor de Malinois, treinando do exército, começou a desmaiar no treinamento. Eu passava assim 2 milímetros de uma estenose aórtica, que ela já estava com hipertrofia e tudo mais. Bom, pode ter síncope, arritmia e síncope sempre no exercício, na maioria das vezes. Pode ter o aumento da pressão intraventricular, ativação de mecanorreceptores, estimulação vagal, bradicardia, e aí pode ter síncope por causa da brad também, tá? E vasodilatação. A estimulação adrenérgica pode levar a arritmias, por isso o exercício também tem que ser reduzido, né, para evitar a estimulação adrenérgica. A vasodilatação arterial associada à resistência fixa ao fluxo sanguíneo. Isso aqui é reflexo do sistema nervoso autônomo, pode acontecer também. Tá? E pode acontecer insuficiência cardíaca congestiva, e aí daí, porque tem estimulação vagal, porque é o seguinte, ô Vivi, é uma pergunta isso, né? Tá. Então, ó, eu vou raciocinar aqui, eu não estudei sobre isso exatamente, né? É um caminho da fisiopatologia, mas é o seguinte, você tem uma resistência ao fluxo aqui, ó, o aumento da pressão intraventricular pode ativar os mecanorreceptores. E ele pode achar que está com hipertensão. E essa resistência fixa ao fluxo sanguíneo também tem os mecanorreceptores, ali os baroreceptores, ali no comecinho da artéria aorta, que eles percebem que tem muita pressão ali. Então eles enviam para o sistema nervoso autônomo fazer bradicardia e vasodilatação. Entendeu? É como se fosse um feedback negativo do sistema nervoso simpático. Então é isso que eu penso sobre a fisiopatologia dessa resposta, tá? Se alguém tiver uma ideia diferente, por favor, se manifeste aqui. Eu não estudei a fundo isso, não tive tempo. Entendi, Renan. Entendeu? Faz sentido para Obrigada. você, raciocínio? Faz. Acontece também isso no cão que tosse e desmaia. Normalmente nossos cães lá com insuficiência de mitral, né? Aquele ato gigante, também tem esse tipo de estímulo vagal, mas aí é por causa da pressão respiratória e estímulo do nervo vago, não por estímulo de mecanorreceptores ou baroreceptores ali no começo da aorta, tá? Então também acontece essa resposta de feedback negativo para o sistema nervoso simpático, aí faz vasodilatação e bradicardia, e aí o débito cardíaco desaba, né? Normalmente eles já não estão bem, já não têm um débito cardíaco adequado, e aí tem essa estimulação vagal reflexa, aí eles passam mal, desmaio, tá? Então pode ter tosse ou dispneia ou ortopneia, que se começar a fazer insuficiência cardíaca congestiva por causa da disfunção diastólica, tá? Começa a aumentar o átrio direito, congestão pulmonar, parecido com a fisiopatologia lá da doença de válvula mitral, né? Aí faz tosse, dispneia, entra em edema e pode morrer também, tá? Vamos ao caso clínico, finalmente. Acho que eu termino no horário previsto, hein? Então era um UTIzinho de 3 anos, sopro sistólico, já tinha passado por um outro colega, e estava com cansaço fácil, enfim, estavam sabendo já que era o coração, só que ele só tinha 3 anos. Né? Já mostra a referência para vocês que da onde eu tirei as informações dessa. Bom, já vou falar aqui. Ó. Foi a aula de cardiopatias congênitas no curso de pós-graduação, da minha pós-graduação, da doutora Valéria Marinho. Tá? Hoje ela atende na equipe do Goldfeder, aonde eu sei que ela atende? Lá no Pet Care do Morumbi. Tá? Excelente, uma pessoa muito acessível, enfim, tá o tempo todo lá na SBCV, né? Excelente. Então, vale a referência aí, foi da aula dela que eu tirei várias informações aqui para escrever aqui para vocês, tá? Então, vamos lá, vamos ao caso clínico. Vamos lá. Então, eu já comecei a ficar meio assustado, né, com esse paciente aqui, porque, afinal de contas, era um filhote com sopro. Um filhote não, um paciente jovem, né, com sopro. Fiz a via de saída, achei ok, né? Não achei nada demais. Poderia ter reparado em alguma coisa por aqui assim,
mas enfim, o tamanho, né? A via de saída eu faço rapidamente assim para ter uma ideia do tamanho das estruturas, a relação entre elas. Fui indo. Aí eu fiquei suspeitando que fosse estenose já, mas na maioria das vezes é pulmonar, né? Pus o Doppler aqui, comecei a ajustar. Veja que eu estou com uma velocidade aqui baixa do Doppler, por isso que está fazendo turbulência, né? O mosaico de cores. Fui tentando ajustar. Aí eu falei, deixa eu colocar aqui e ver a velocidade que isso está pegando. Então, ele estava um pouco taquicárdico, né? Na verdade, esse paciente estava taquicárdico e taquipneico, né? Não foi tão simples fazer esse exame. Enfim. Veja que aqui no Color, ó, já está 94, eu já tinha ajustado o Color, eu já via que não tinha tanta turbulência ali. Quando eu medi aqui a velocidade, 144 na artéria pulmonar, gradiente de 8,3, beleza. Não é pulmonar. Medi, insisti, falei, não é possível, não é mesmo? Putz, não é. Então vamos ver o que vai ser isso aqui, né? Enfim, descartei, ó. Eu tive que me convencer, né, que não era estenose pulmonar. Ok, não era estenose pulmonar, não. Aqui deu 12 gradiente, ó. Mesmo assim, ainda normal. Fui indo, 4 câmaras parecia bem razoável. Aí eu me vi pegando uma insuficiência de mitral meio importante, meio moderada. Falei, gente, o que é isso? Será que é uma displasia de mitral, né? Fiquei pensando nisso, mas displasia de mitral, meu, não é comum nem de longe, né? Em cão, mas peguei, acho que eu peguei foi em gato. Peguei acho que uma em cão. Em gato eu já peguei de tricúspide, já peguei algumas. Falei, tá bom, pode ser. Aí o fluxo aórtico eu não estava conseguindo pegar, fui indo. Aí o fluxo aórtico eu achei rápido demais, né? Ó, batendo 200 aqui, já estava com contínuo tentando pegar aqui. Aí eu desisti um pouco, né? Porque eu não estava conseguindo entender o que estava acontecendo. Fui terminando o exame, medindo as outras coisas. Aí eu fui fazer o modo M. Aí eu vi que ele estava hipertrofiado. Ele é um mountezinho tipo 4 quilos, bem pequenininho. E aí eu já suspeitei que estava estranho esse VE aqui, né? Eu medi no modo M, como ele estava taquipneico, estava bem difícil de medir. Mas mesmo assim 0,6, quase 0,7 aqui, né? Já achei que era para ter no máximo 5 milímetros. Aí eu tirei uma foto do modo B, sem o modo M. Olha só, 0,7, 0,8. Medi o VD aqui nessa, e aí olha a foto do 4 câmaras deitado. Olha que evidência de hipertrofia que eu estava percebendo. Aí que me caiu a ficha. Falei, isso é uma estenose aórtica. E eu ainda não tinha entendido por que estava tendo uma insuficiência de mitral junto, né? Mas ok, eu comecei a pôr o color aqui, começou a fazer turbulência, né? Porque essa imagem era uma janela boa, apesar dele estar taquipneico. Fui vendo se não tinha estenose, comunicação septal, né? Defeito de septo, aí eu vi que o septo interventricular estava em ordem. Aí eu comecei a medir direitinho o fluxo aórtico, né? E olha só os gradientes que eu comecei a pegar. 47, né? 3,4 metros por segundo. Eu continuava vendo a insuficiência da mitral, não conseguia entender. Aqui eu coloquei para ilustrar, né, a turbulência e eu já sabia que era uma estenose aórtica por causa do valor do gradiente. E aí eu comecei a colocar o color. Eu vi a turbulência da estenose aórtica e o fluxo da insuficiência de mitral aqui, né? Aí eu lembrei de uma coisa, deixa eu ver se aqui eu consigo. Olha só, aqui eu estou na via de saída, né? Que foi um ângulo melhor que eu consegui pegar para mostrar tanto a turbulência na aorta aqui, ó, que está aqui, é uma via de saída, né? Então a aorta está aqui e o átrio esquerdo está aqui. E ele estava simplesmente taquicardíssimo, né? E aqui a gente via a insuficiência de mitral também. E aí eu continuei medindo a aorta, né? No outro ângulo, olha só o gradiente que eu consegui pegar, né? 67 de gradiente. Aqui é um outro vídeo, mesma história, os dois fluxos turbulentos da passagem pela aorta e da insuficiência de mitral. Aí eu tirei a foto, né? E aí eu lembrei do que a gente, aqui eu tentei fazer o vídeo, né? Não ficou muito bom, mas eu lembrei do que acontece muito nos felinos e quem está atento aí vai saber o que que é.
Opa, não posso mostrar essa antes da resposta. Quem sabe o que estava acontecendo com a mitral? Vamos lá. Cadê os cardios de plantão? Eu sei que tá tarde. Por que esse paciente também estava tendo insuficiência de... Alguém falou alguma coisa? Vamos lá, Adri. Renata, não sei se a Renata ainda tá aí. Por que estava tendo essa insuficiência de mitral? Vocês viram lá na aulinha que também pode ter alteração na válvula mitral associada? Tipo displasia de mitral, defeito ali no septo. Vocês viram, né? Eu fiquei pensando nisso na hora do exame, mas não parecia. A válvula mitral ela estava razoável, né? Olha só a imagem aqui. Parece que ela está displásica. Nem tinha alteração de septo, nada. O que está acontecendo então com essa válvula mitral? Alguém repara no movimento dela aqui? Vocês estão aí, gente? Interage aí comigo. Amo, pode Põe de mostrar. novo o movimento, por favor. Aqui tá muito taquicárdico, tá muito ruim de ver. Bom, aí no modo M dá para ter uma ideia. Foi aí que eu acabei fechando a história. Então é o movimento anterior sistólico da mitral. Eu pus o modo M, ó, e quando ela começa a fechar, ela volta. Ela dá uma chacoalhada aqui que não é normal. Tá vendo? É difícil. Tem que pegar o modo M direitinho da mitral e olhar isso aqui junto, entendeu? Mas o que acontecia? É o movimento anterior sistólico. O fluxo é tão rápido ali na via de saída que ele atraía, ele sugava o folheto septal da mitral na sístole. Aí ele fazia a insuficiência da mitral. Era Teoria de igualzinho V, como acontece chama em isso? gato. Movimento anterior sistólico. Em inglês é SAM. Sistólica anterior. Mas acho que tem uma teoria que fala desse negócio de sugar também. Eu esqueci o nome. Teoria de É, alguma coisa, de V, é, sei lá. é o efeito. Como é que chama? Venturi. Efeito Venturi, exato. É isso mesmo, lembrei. É por causa dessa velocidade. Você pode fazer isso com uma folha de papel. Quer ver? Deixa eu abrir a câmera aqui. Deixa eu abrir a câmera para vocês entenderem aqui. Deixa eu ver. Exibir. Cadê? Oh, meu Deus. Bom, acho que vocês estão vendo a câmera aqui. Deixa eu pegar uma folha aqui para mostrar para vocês o efeito Venturi. Então é assim, ó. Essa folha aqui, eu vou assoprar nessa direção e a folha vai ser sugada pelo fluxo de ar. Quer ver, ó? Viram? É isso que acontece com o folheto septal da válvula mitral. É muito rápido o fluxo e suga. E aí ele, em vez dele fechar, ele abre. E aí faz a insuficiência. Isso piora o prognóstico, né? Porque começa a ter uma sobrecarga de volume no átrio esquerdo. Opa. E isso causa uma sobrecarga de átrio esquerdo e tal. E aí ele pode começar a aumentar. Do jeito que a gente sabe que acontece na alteração da válvula mitral, que é comum. Beleza? Perguntas? Alguma observação? Se não, muito obrigado pela atenção de vocês. Se tiver nenhum comentário, nenhuma dúvida, nada, a gente encerra por aqui.